E aí, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje vamos assistir TV. Uai, sou. Hoje eu vim falar aqui sobre as minhas opiniões sobre o episódio 3 de Sinais do Outro Lado. E, gente, esse vídeo vai ser bem interessante pelas opiniões que eu vou dar e sobre a sessão e sobre o Ordem por inteiro. Porque, para quem não sabe, eu sempre fui um crítico muito grande de Ordem Paranormal. Sempre falei mal de temporadas que eu achei que eram ruins, o que eu acho até hoje, que tiveram momentos ruins, eu sempre falo. E Sinais do Outro Lado tá servindo para provar o quão eu realmente, quando eu falo, é porque eu realmente acredito nisso. Porque Sinais do Outro Lado, novamente, teve um episódio super incrível, a qual eu não consigo. Eu consigo achar alguns pontos de reclamação, mas são pontos tão fraquíssimos comparado ao todo do episódio que, nossa, essa temporada realmente me encanta. Então vamos lá, para quem queria eu tacando pau no RPG não vai conseguir, né? Mas vamos lá. Ok, tô com minhas anotações aqui para falar para vocês e primeiro eu quero falar sobre a luta contra o Fumo. Se eu não me engano o nome dele é Fumo, algo do tipo. O Selbit falou como que é o jeito certo de falar, eu acho que no vídeo que vai sair depois desse daqui, no outro dia, no dia de lançamento desse vídeo, no outro dia vai ter um vídeo sobre o livro do Morato. Eu li todo o livro do Morato para vocês da melhor forma possível. E eu falei o nome dessa criatura, acho que Fumo um tempo inteiro e não Fumu. É Fumu o nome dele. Pronto, então vamos lá. Falar primeiro sobre o Fumu e sobre a luta contra ele. Eu adoro quando o jogo joga isso na cara de certos personagens, sabe? Tipo, eu falei muito que o Gary, ele errou as estratégias, mas sempre o jogador vem com uma estratégia e tal. Às vezes ela é até que interessante, às vezes ela é totalmente idiota. E as nuances dessa batalha, que foi o seguinte, simplesmente os jogadores mais responsáveis foram que escolheram deixar o fluido de isqueiro, que não levaram o gerador para longe. Foi esses personagens que questionaram as ações do Gary, que acabaram realizando essas novas ações de erro. Isso é muito bom para mostrar que o grupo, por mais que ele se questione e tal, todos ali erram, todos ali cometem, fazem problemas durante as missões. As bombas que não foram jogadas muito para longe, o Gary que se confundiu e começou a levar a criatura para longe. Isso mostra que, por mais que eles sejam um grupo e que eles já sabem como lutar, eles ainda não são homogêneos por inteiro. Então eles precisam cada vez mais trocar ideias. E eu acho que isso vai começar a acontecer mais recorrentemente na sessão. Eles realmente conversarem sobre a criatura e ter certeza do que eles vão fazer antes. Lógico, na mesma sessão eles cometeram erros, mas não sei. Eu acho que, tipo assim, se eles tivessem. Se eles sempre lidessem com as criaturas da melhor forma possível, eu acho que isso geraria problemas para a mesa como um todo, de a gente não ver as habilidades do monstro, a gente não vê ele realizando suas ações, ver os jogadores limpando o monstro no chão com uma facilidade imensa. Então, o que acontece nessa batalha? Na nuance, você percebe algo sensacional. Quando eles jogam a bomba, logo no começo, a bomba de fumaça, e eles entram, a criatura não tá lá. Lembram que no livro do Morato fala o seguinte: não tente ser mais inteligente do que o Fumu? Eles tentaram, eles fingiram que estavam indo para fora, tinham ignorado a criatura e do nada viraram e jogaram a bomba. O Fumu, ele é inteligente. Ele estava do lado de fora por causa disso. Ele viu que os idiotas deixaram o gerador lá. Ele viu do fluido. O Fumu, ele foi super inteligente. E você só percebe isso na nuance. Ele não estava dentro da sala. Ele estava do lado de fora. Tentaram ser mais inteligente e ele se provou que é melhor. Lógico, inteligência não considera que você vai ganhar uma batalha, porque os músculos também valem alguma coisa. Mas eu achei muito interessante quando eu reparei no que ele fez. A luta foi foda. Eu gostei, por mais que as ações do Gary, de puxar ele para longe, depois de ficar segurando, eu por um momento achei meio suicida, né? A forma que o Gary tava narrando o personagem dele segurando, mesmo todo derretendo, né? Por causa do ácido dele, e ele realizando ações
que eu já estava achando questionável, né? Bater com uma marreta e tal. E as ações do Gary, por ele ser um jogador inicial, né? É muito ações de um jogador que acha que, pô, se eu pegar, correr e bater no bicho, eu tenho que dar mais dano. Eu corri e tal. Realidade é, sim, você correu, você bateu. Mas em mecânica de jogo, normalmente, se não tem carga, como sendo uma ação específica de você correr e depois bater, não vai fazer diferença. Eu queria tipo, bater a cabeça do monstro contra a parede e dar mais dano por causa disso. Então eu sinto que o Lírio, né? O personagem do Lírio é um dos personagens que eu mais gosto em mesa. Da forma que ele age, mas o Gary ele tem que começar a aprender um pouco mais de mecânica para o Lírio também não ficar tão tonto quanto ele tá parecendo em certas situações de missão, ok? A criatura, ele tinha poderes ótimos, né? É o que eu falei. Tem como você fazer uma criatura com poucos ataques que sejam interessantes, como foi no primeiro bicho. Então ele tinha toque de ácido, ele tinha aquelas coisas de fogo que ele jogava na direção e tal. O Selbit falou sobre um ritual que ele não usou, mas que a criatura tinha, porque ele se confundiu e acabou não usando. Então, meio que tipo assim, a criatura era maneira, ela era legal, ela tinha um estilo foda. A luta contra ela foi interessante. Teve alguns momentos também que eu fiquei um pouco com raiva, tipo a Dara se curando ao invés de ajudar a galera que tava mais machucado e tal. Mas foi sensacional. O Xande, ele tá se destacando. Isso é uma coisa muito legal de se falar, porque o Xande tinha aquela questão que eu falei que eu não acreditava que o Arthur, que o Guaxinim iria conseguir fazer alguma coisa diferente do Arthur. Ele tá conseguindo, com toda certeza, fazer um personagem diferente. Sobre a Van, eu vou até entrar num aspecto aqui um pouco de teoria. Ela, com certeza, agora, eu acho que ela não é mais uma coisa do governo, pela forma que foi descrevida, toda a ação dele pegando a galera e jogando dentro da van, depois a van saindo e ela não deixa rastros. Existe uma pequena chance de ser algo governamental ainda e tal, porque eu tinha pensado, pô, eles podem só ter um tipo de comunicador, né, dentro da van que embaraça a câmera e tal. Mas estava aparecendo símbolo na câmera. A van não deixa rastros. Lógico, se ela não deixa rastros, então eles colocaram dentro de quê? Eles colocaram dentro daquela caixa, né? A gente imagina que seja uma espécie de nave que pousa ali e que se finge de van. Até porque a gente ouviu o barulho da van. Quando a gente viu a van, a gente viu a nave passando por cima, né? A gente sentiu a nave passando por cima. Então, às vezes, é uma nave que ela voa e ela cria esse espectro, mas esse espectro de van, ela é físico. Ou, porque ela bateu na van deles, né? Mas ela pode não ser físico. Ela pode, a van preta, né? Ela pode, na hora que ela bateu na van no primeiro episódio, isso pode ter sido tudo ilusão. A galera ter sentido que foi atingida, sentir que tomou, assim, um movimento pro lado da batida e tal. Isso pode ser tudo de um alheio. Se é ilusão, tem que ser algum alheio, possivelmente psicônico, que cause déjà vus ou algo do tipo compartilhados, né? Então, por enquanto aqui eu vejo que a Spectra pode, quem sabe, ser uma opção. Ela fala mau funcionamento de eletrônicos, isso acontece. Comportamento não natural do ecossistema, a gente não percebeu se a van causa isso. Déjà vus compartilhados, memórias confusas. Ok, mais ou menos. Com certeza, se vocês voltarem e verem quais são os símbolos que aparecem, quem sabe dê para decifrar a cifra e descobrir qual é o alheio. Mas a Spectra, quem sabe, mas eu acho que não. Pela leitura, ela vai brincar com tua mente e ela vai tentar mexer com memórias e te infectar e tentar fazer algo através de sedução, né? Então, eu acho que a Spectra, ela é difícil ser a Van. Mas a gente percebeu pelo psicônico dessa sessão, que já chegou nele, que às vezes as habilidades vão além do que a gente acha, né? Tipo, que não tinha nenhuma anotação de ele se transformar em uma pessoa, mesmo que seja, tecnicamente falando, só uma ilusão. Mas a gente não tinha ouvido falar nada sobre isso. O Limiantro, quem sabe, o Limiantro, ele fala, uma das coisas dele é alucinações visuais, mas ele também fala possessão, e o que a gente tava vendo era um sequestro de pessoa, né, no caso. Pode até ser ele, pode até ser o senhor Limiantro, mas também acho um pouco vago. Então, eu acho que essa nave, entre aspas, que está sequestrando a galera, a Van, pode ser o próprio inimigo principal, né? A gente pode ser que seja o
estrangeiro, não sei. Assim, foi o máximo que eu consegui pensar olhando essas classes aqui de bichos e tal. Quem sabe até a Spectra, ela fala mal o funcionamento das coisas. Quem sabe a Spectra seja do rádio. Quem sabe a Spectra seja a que estava no rádio da van, que tentou conversar com a Dara, né? Conversar não. No caso, o que ela fez com a Dara foi fazer a Dara se sentir muito maioral. Então, quem sabe isso possa ser catalogado como um tipo de, digamos assim, sedução, né? A Dara estava se sentindo que ela tinha as respostas e tal, mas isso também pode ser o próprio estrangeiro. Realmente, eu estou em dúvida com relação de quais aspectos estão aparecendo aí, deduzindo em pouco pedaço, né? O próprio Morato fala, se você tem uma coisa, melhor não deduzir, que é, por exemplo, os parasitas. Ele fala, ó, parasita, você tem que ter 3 coisas para ter certeza que o parasita é. Porque se você tem uma só, você pode cometer erro. Porque tem muito parasita que, se você joga em água, ele sai. Se você joga em água, ele explode a pessoa. Se você bate nele, ele sai. Se você bate nele, ele explode a pessoa. Tem muito parasita que é muito semelhante, mas que a forma de lidar com eles são totalmente diferentes. E isso que tá me impressionando nessa temporada, essa questão de que cada parasita tem seu jeito, cada inimigo, não necessariamente em combate, ele tem muita variação, mas até chegar nele tem uma grande diferença. E isso tá me impressionando demais essa temporada. Isso é porque eu não sou de jogar esses jogos que você tem que descobrir quem é o fantasma. Eu não sou nem de jogar esse tipo de jogo, não. Mas eu realmente, nessa temporada, eu tô gostando. O tema, digamos assim, creep que teve nesse episódio, eu também amei. E aí chega os momentos do episódio que ele encontra o Adágio. Eu não sei se o Adágio, pelo jeito que falavam do Adágio, ele poderia até ser o clássico, o lagarto filha da puta, que é o Reptilídeo. Mas aqui no Reptilídeo, ele fala sobre vibrações e terremotos e tal. Não fala nada sobre o Reptilídeo poder se disfarçar de alguém. Fala sobre ele se camuflar. E ele é um camuflado, né? Deixa eu olhar aqui. Ele é um camuflado, então, logicamente. Então, eu acho difícil que seja ele, mas pode ser outro tipo de espécie de alheio, um pouco mais, digamos assim, frágil, não é um boss, né? Porque todas essas criaturas eu considero que são criaturas bosses, né? Elas todas são bem poderosas, você tem que lutar em equipe. E eu creio que aquele bicho que se disfarçou do alheio seria tipo uma criatura comparável a um zumbi de sangue, uma criatura que ela só sabe, tipo, vestir a pele de um bicho e ela meio que se finge dele, ela meio que incorpora ali ele. Ou no caso, ela nem vestiu a pele, né? Porque a pele dele ficou verde depois que ele começou a apanhar, então possivelmente ele não vestiu a pele. No caso, ele só retirou a pele dali para que ninguém chegasse e achasse, o Adágio tá enterrado, então não é o Adágio, mas não deu pra enganar ninguém, né? Pelos olhos, principalmente. Então a criatura, ela se disfarça e deve ser um alheio de menor patente, algo como uma pequena formiguinha operária, sabe? Então, ficou creepy, ficou interessante essa parte. Eu gostei de como o Lírio, primeiramente ele se controlou, porque ele não queria bater no Adágio de jeito nenhum, porque ele sabia que poderia dar errado. Então no começo tem a hora que o Gizu tá preso e o Lírio não tá fazendo nada, até ele jogar água nele para ver se ele saía do corpo do corpo do Adágio, que não, a gente descobre depois que não é necessariamente o corpo do Adágio. E, cara, eles saindo da casa, eles voltando, ficou uma coisinha bem interessante. Eu gostei, é mais longo do que eu gostaria que tivesse sido, principalmente esses momentos do Lírio de entrar num local e não saber o que fazer, aí ele sai do banheiro, vai pra cozinha, e ele sai, aí ele quer fugir, aí ele quebra um prato, e... Ok, mas o descontrole dele também foi ótimo, adorei quando ele ficou descontrolado, batendo sem parar. O Wojtek chegou, descobrimos que o Wojtek, nunca encontramos o corpo dele. Não era o Wojtek, o bicho que a gente estava vendo ali, era só um psicônico, um memoflígico, se eu não me engano. Era só um memoflígico, mexendo com as memórias, logicamente. E, assim, ainda existe a possibilidade de a gente achar o Wojtek, de alguma forma. Porque, assim, eles viram o Wojtek sendo atacado. A gente já tá tratando sobre uma temporada de ilusão, de uma temporada sobre muita coisa. Às vezes o Morato tá atrás do Wojtek, não sei, porque o Morato se mostrou sendo alguém bem tipo, cara, deixa o Wojtek, gente, o cara morreu, é isso, morreu, e tal. Mas pode ser ainda que ou o Selbit só fez esse recurso para poder enganar a galera com o Wojtek, né? Enganar a galera com o Memoflígico. Lógico que em nenhum momento ninguém foi enganado ali. No máximo o Lírio, porque o jogador do Lírio, o jogador não levou enganado, mas ele conseguiu transparecer que o Lírio inicialmente ele ficou, nossa, não, mas o Wojtek morreu.
Não, o Wojtek tá morto. Tá morto. Pode até ser. Eu vi ele ali, mas. Não, ele tá morto, é isso. Eu gostei da forma que eles passaram a sensação. E eles novamente não sabiam como lutar contra o bicho. Eles achavam, pô, se a gente juntar tudo aqui, o bicho vai ficar mais forte. Eu, quando tava lendo o livro, eu tava achando isso. Você tem que juntar tudo, mas ele fica mais forte. Era isso que eu tava entendendo. Até que ele fala: quanto menos aparelhos eletrônicos, mais forte fica a criatura. Sem contar no teleporte que ela pode fazer, né? Entre coisas, entre eletrônicos, é o que eu entendi. A gente. É isso que é legal também. O livro do Morato não fala as habilidades da criatura em nenhum momento. Ele fala alguns fragmentos dela. Ele não fala por inteiro. E isso também ficou muito legal. Então, beleza. E tal. Agora falar sobre a tentativa de suicídio do Chico, que é o que eu considero. É, como eu já disse em outra temporada, eu acho, ou foi no começo dessa, eu tenho um problema com L joga, que é o problema que ele vive pelo, ele não vive pelo personagem, ele vive pelo jogador. E isso eu acho que foi o principal problema da sessão pra mim. Aí você vai me perguntar, não, lógico que ele vive pelo, cara, ele não se importa com a vida do Chico. Assim, lógico que ele se importa, mas em muito menos nível do que um Lírio, pô. O Lírio não ia conversar com a criatura de jeito nenhum, porque ou no máximo ele ia conversar, mas com todo mundo armado ali, tipo, se todo mundo sobe em cima da casa da árvore, no teto da casa da árvore, espera a criatura chegar e pula todo mundo em cima dela pra brigar, sabe? Algo do tipo, pô. Não falar, se afastem, vão embora, eu fico aqui sozinho, eu vou zoar a criatura na frente dela, falar que ela é feia, mandar ela mostrar a verdadeira forma, não vou contar pra ninguém que a criatura chegou, só na hora que ela me atacar, e é isso, 3 rodadas pra enlouquecer. Isso realmente me pegou de um jeito meio. Nossa, eu tava muito, ao mesmo tempo que eu tava muito nervoso pelas ações dele, tipo, caraca, mano, o cara vai mesmo desafiar a criatura. Eu não sei se um ser humano teria toda essa desenvoltura de ir mesmo e falar, rapaz, eu vou. Eu acho que o L joga, eu vejo que o L joga, ele joga muito, literalmente, ele joga muito pelo desenvolvimento da lore do RPG, joga muito pela campanha e pouco pelo personagem, porque ele sabe que vai acontecer uma coisa foda. Ele sabe que se a criatura atacar, vai acontecer alguma coisa foda, todo mundo vai chegar e vai ter que meter um pau nessa criatura e vai ser massa. E ele sabe que, pô, eu tô tão cansado de estratégia bem feita, né? Cara, vamos, só roda aí, pô, todo mundo sai, eu vou chamar o criatura aqui, se eu enlouquecer, enlouqueci. Enlouqueci, vocês lidam com a criatura ali. Foi mais ou menos esse sentimento que eu tive. Eu não sinto que ele tinha muita motivação pra realmente arriscar a vida dele a esse ponto. Até porque, assim, é uma coisa que eu sempre questiono nos objetivos de ordem, tipo assim, não é obrigatório ele brigar com essa criatura agora. Ele não precisava mexer com essa criatura agora. Por que que ele mexeria se ninguém nem tinha necessariamente uma certeza de como combater ela? Então, eu acho que foi o principal aspecto negativo, entre aspas, da sessão, que eu não achei negativo pra sessão. Eu achei negativo pro L joga sua interpretação de personagem, a forma que ele age. Não é a primeira vez, ele fez a mesma coisa com todos os outros personagens dele, praticamente. Então, eu acho que, sobre os personagens, eu tenho que falar que a Dara, eu tô curtindo a forma que ela, no rádio, por exemplo, a Dara tava indo pela campanha e pouco pelo personagem, mas eu acho que tava fazendo contingente a situação dela. Ela tava sozinha e ela percebeu, caraca, eu posso descobrir coisa aqui. Eu vou continuar porque eu posso descobrir coisa aqui. Ok? Eu vou continuar. Tipo, tava uma coisa meio tipo assim, eu sou capaz, né, de descobrir algo a mais. E só eu posso, porque a galera tá tudo em outra situação, a galera não vai querer todo mundo ouvir o rádio, é melhor do que tá todo mundo junto, uma pessoa escutar por vez e tal. Eu achei legal. E pelo que ela ouviu sobre localização e tal, às vezes uma mini teoria que eu tenho é que a nave ela pode estar embaixo do lago, quem sabe, porque a gente viu que pode ser uma construção, quem sabe um laboratório antigo de alienígenas. Quando a gente viu a porta no episódio 2, a gente viu que era uma estrutura ali, que tinha um corredor que levava até uma porta, e minha teoria é que aquela porta tá ou a base do estrangeiro ou a nave alienígena. Ali, aquele local, ele tá cheio de alheio. Eu acho que dificilmente o estrangeiro vai estar a 60 quilômetros dali. Não, eu acho que ele está por ali mesmo. E eu acho que o lago, ou no caso, o meio do triângulo que eles fizeram lá da triangulação, pode ser também o resultado. A gente tem que saber
qual é o ponto que, se é o posto de gasolina, essa outra triangulação, e possivelmente a gente vai ver mais um alheio por lá. Não acho que a gente vai ver todos os alheios do livro no RPG, eu acho que alguns alheios vai ficar de fora, alguns são meio opcionais também. Então, meu pensamento é esse, só pra finalizar pra vocês, é que os personagens estão evoluindo, tô achando foda a sessão por um todo, a caça dos monstros tá ficando interessante, a galera, cada um tem a sua forma de lidar, a forma que eles podem se confundir e achar que é uma criatura e no final é outra, e a forma de lidar com ela que também é uma confusão, eu tô achando muito legal. O estrangeiro, eu acho que ele tem uma nave sim, o estrangeiro pode estar sendo quem está sequestrando as pessoas ao redor. A nave, só teorizando um pouquinho, a gente viu que tinha uma. Como se algo tivesse. Pelo Selbit ter descobrido, parece algo meio quadrado, estava no chão. Mas era algo pequeno, ao que a gente entendeu. Como se fosse, tipo, sei lá, uma caixa, sabe? Como se fosse uma caixa. E pela descrição que alguém entrou lá dentro, né? Que seria a galera que foi sequestrada entrou lá dentro. Pode ser uma caixa grande assim que sequestra a galera. Às vezes a nave pode ser maior do que isso, às vezes ela pode ficar invisível, às vezes realmente eu não tenho mínima ideia de como vai ser essa nave. Pela descrição dele, pode ser algo muito estranho, pode ser algo muito estranho. Ou que isso seja só uma perna da nave, quem sabe? Ou só uma parte de apoio e ela fica aqui em cima, algo redondo aqui em cima que desce um tipo de tubo, por exemplo, para coletar a galera. Estranho, estranho pensar nessa nave. Teoria de planeta tá cada vez mais longe, mas eu ainda acredito em ter um planeta estrangeiro, ainda acredito em um estrangeiro poder conversar com a galera mais de boa. Mas é isso, eu acho que era isso que eu tinha pra falar sobre a sessão. E tá sendo uma das minhas campanhas favoritas. Mesmo que ela não tenha tantos booms, tipo, nossa, não tem um Joey da vida aparecendo, sabe? Não é uma coisa, não é uma calamidade da vida, que essa que é a questão. Eu acho que é muito difícil você passar calamidade, porque calamidade é uma temporada principal, e eu acho lastimável quando alguém fala que segredo na floresta, ou quando você fala que segredo na ilha tá acima de calamidade, pô. No máximo em produção e tal, mas em história, em relações, em principalidade da história, centralidade, eu acho que é melhor, em ser uma história um pouco mais central do que algo um pouco mais à parte, eu acho que é muito interessante. Mas essa história aqui, ela desconecta de todo mundo, daria pra esse ser o início do Ordem Paranormal, daria pra iniciar o Ordem Paranormal por aí. E é uma temporada no passado, que é uma coisa que eu já tinha dito uma vez, que eu achava que existia a possibilidade de fazer uma temporada no passado, e meio que ele tá fazendo isso. Amanhã tem vídeo do livro do Morato, tá? Quem quiser entender mais sobre as criaturas, eu vou ler o livro por inteiro e depois vai ter uma tier list. Outra hora eu vou colocar uma tier list dos alheios, ok? Então é isso aqui que falou com vocês. Foi o seu narrador e fui.